Olá a todos, eu sou a professora Lidiane Salvatierra e essa é a nossa 9ª aula do curso completo de análise de conteúdo. Nessa aula, a gente vai falar rapidamente sobre algumas generalidades sobre o projeto de pesquisa. E dentro dessa aula eu também vou abordar algumas coisas que precisam estar escritas não só no projeto de pesquisa, mas também na sua dissertação final, na sua tese final e no seu artigo. Então, o objetivo dessa aula não é explicar a estruturação de um projeto de pesquisa. A gente tem essas disciplinas, nos nossos percursos, então a gente vai ter a parte de metodologia da pesquisa na graduação, no mestrado, no doutorado. Então, eu não vou abordar isso aqui. Além disso, o curso é de análise de conteúdo de Bardan, falando especificamente do que o livro traz, e não da construção do projeto. Mas eu coloquei aqui porque é importante a gente ter algumas coisas escritas dentro desses documentos acadêmicos para a nossa pesquisa estar correta, para a gente não ter nenhum problema com banca e nenhum problema na submissão e aceitação do nosso artigo. Aqui a gente tem um exemplo básico da estruturação de um projeto de pesquisa. Obviamente pode ter mais ou menos coisas, dependendo da sua área, dependendo da exigência do curso que você está. Mas a gente tem geralmente, então, o tema, o problema, a hipótese, os objetivos e a justificativa reunidos no que a gente chama de introdução, né? Então aqui o que eu acho interessante de abordar com relação à hipótese, tá? Então eu vou explicar um pouquinho o levantamento de hipótese, por que é importante a gente ter as hipóteses na análise de conteúdo. Em seguida, a gente também tem ainda lá na introdução, mas um pouco maior, às vezes é até uma parte separada, o referencial teórico. Logo abaixo a gente tem a metodologia. E o objetivo dessa aula é explicar mais uma vez o que tem que estar lá para quem trabalha com análise de conteúdo, o que tem que estar descrito e explicado. E também a gente tem outras partes no projeto de pesquisa, que é cronograma e bibliografia, que a gente não vai abordar aqui, que esse não é o objetivo. No nosso projeto de pesquisa com análise de conteúdo, na introdução, a gente vai ter a abordagem do tema e do problema da nossa pesquisa. Em projetos de pesquisa, os objetivos e a justificativa tendem a ficar separados na introdução, né? Então não se conta como introdução, se conta como um tópico à parte logo abaixo da introdução. Na dissertação, na tese, no TCC e principalmente nos artigos, os objetivos e as justificativas elas contam como introdução, tá? Então normalmente, fora do projeto de pesquisa, os objetivos e as justificativas contam, tem que aparecer lá na introdução e normalmente aparece lá no final da introdução. Mas também, da mesma forma, existem formatações, modelos de dissertação e de tese e de TCC, que o objetivo também e a justificativa são destacados da introdução. E a outra parte fundamental da introdução, que também a gente pode encontrar como um tópico separado da introdução, é a revisão de literatura, também chamada de fundamentação teórica, também chamada de referencial teórico. Essa parte também ela é fundamental, principalmente no artigo. Inclusive, em diversas revistas, você é obrigado a colocar abaixo da introdução um tópico separado onde você vai fazer a revisão, o referencial, a fundamentação teórica do seu trabalho. Principalmente se você trabalha na área de educação. Isso é quase que obrigatório. Na introdução, a gente vai fazer então toda a contextualização do tema, do problema, da fundamentação teórica. E o que eu vou abordar aqui, que é importante, é a parte das hipóteses. É importante já dizer que as hipóteses, elas não são obrigatórias. Então, você não é obrigado a colocar no seu projeto de pesquisa, a menos, obviamente, que seja uma exigência da sua instituição. Mas a gente vai ter que fazer um exercício aqui com relação ao seguinte: a hipótese, ela pode não estar escrita no seu projeto de pesquisa, mas é muito provável que quando você for qualificar aquele projeto,
alguém da banca vai te perguntar qual é a sua hipótese, né? Qual é a sua expectativa, quais os resultados esperados. A gente tem então que análise de conteúdo é um método, uma técnica que vai permitir que você faça a verificação de uma hipótese. Então, o que é a hipótese? A hipótese é uma proposição que se admite independente do fato de ser verdadeira ou falsa, como um princípio a partir do qual se pode deduzir um determinado conjunto de consequências, suposição, conjectura. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer que a hipótese é uma possível explicação. A hipótese é sua previsão sobre um determinado fenômeno. Então, você está fazendo a pesquisa sobre um tema A, você vai utilizar a hipótese para prever o resultado da sua pesquisa ou uma possível explicação para alguma coisa que você encontrou na sua pesquisa. E como essa hipótese ela ainda vai ser testada, você faz o levantamento da sua hipótese antes de começar o projeto em si, não tem problema a sua hipótese estar errada. Por isso que aqui fala que uma hipótese é uma proposição que se admite independente do fato de ser verdadeira ou falsa. Então, como a gente sabe que a hipótese ela faz parte da pesquisa científica, é algo para ser verificado ainda, você pode ter uma hipótese falsa ou, obviamente, verdadeira na sua pesquisa sem problema nenhum. A única coisa que não pode acontecer é você ter uma hipótese altamente absurda, sem base nenhuma, tá? Porque isso significa que você não tem compreensão do tema com que você está trabalhando. Então, eu trago aqui para vocês um exemplo simples de hipótese. Então, imagina que a sua pesquisa é investigar os fatos que influenciam negativamente a motivação dos alunos. E para isso você vai usar a análise de conteúdo. Então, o meu projeto de pesquisa é esse. Eu quero saber o que influencia negativamente a motivação dos alunos. Ou seja, eu tenho um aluno, o que é que desmotiva eles? Eu não comecei meu projeto ainda, não fui fazer a coleta de dados. Então, para eu levantar a minha hipótese, eu vou pensar, eu vou fazer uma reflexão a partir de tudo aquilo que eu li e a partir também do bom senso, né? O bom senso na pesquisa faz parte da sua reflexão crítica. Então, se eu parar para pensar, o que é que pode estar influenciando negativamente os alunos que vai estar desmotivando eles? E aí eu faço levantamento de hipóteses, como eu coloquei aqui. O que pode estar acontecendo que está desmotivando eles? Pode ser que na escola as aulas não sejam dinâmicas, ou seja, elas são paradonas, e isso desmotiva um aluno. Pode ser que os alunos achem que o professor não tem didática, ou seja, uma hipótese é a falta de didática dos professores. Outra é a infraestrutura geral da escola. Então, a infraestrutura da escola é ruim. Então, aqui eu tenho 3 hipóteses simples. E quando eu fizer a coleta de dados e a análise, eu vou fazer o comparativo. Eu vou, por exemplo, talvez encontrar um aluno que, por meio do questionário, por exemplo, que eu apliquei, ele disse que ele fica desmotivado para ir nas aulas porque elas são chatas, elas são paradas. Ou seja, se eu encontro isso, eu já tenho base para corroborar com aquela minha primeira hipótese, que as aulas não são dinâmicas. Então, o levantamento de hipótese, ele é um exercício que vai exigir uma reflexão crítica e, obviamente, científica sua. E isso, já que você vai estar trabalhando com uma pesquisa, isso vai vir naturalmente. Então, não tem grandes mistérios para você fazer o levantamento de hipótese. E aí fica o questionamento, né? Preciso ter uma hipótese? Primeiro, é invariável que todo pesquisador tenha uma hipótese. Se você começa a fazer um projeto de pesquisa, você já vai estar, querendo ou não, fazendo algumas previsões com relação aos resultados. Isso já vai gerar algumas hipóteses. Existem pesquisas, né, por causa do grau de complexidade ou porque é uma pesquisa tão nova, né, você não tem muita base de outros artigos já publicados,
que às vezes realmente dificulta você ter uma hipótese, né? Então a hipótese às vezes ela realmente vai ficar muito mais clara só quando você faz a coleta dos dados, você tem uma aproximação sua com os primeiros dados. Mas mesmo assim é fundamental que você faça o exercício de proposição de hipóteses, principalmente para aquelas pessoas que estão trabalhando com produções acadêmicas do nível de dissertação e de tese. Ou seja, quem está em mestrado e doutorado, invariavelmente vai ter que passar pela qualificação, né? Então você vai lá para a frente da banca, vai apresentar o seu projeto e vai responder perguntas. É quase 100% certeza que alguém da banca vai questionar você com relação às suas expectativas sobre os resultados, né? Então, o que você acha que vai acontecer? Quais são os resultados esperados? Às vezes, eles são um pouco mais profundos e eles querem uma base mais teórica mesmo do que você espera desses resultados. Então, já sempre tenham ao menos uma hipótese levantada, né? Uma fundamentação já que tenha levado vocês a acreditarem que aquela sua hipótese, né, que aquela sua expectativa de resultado vai acontecer. E como então levantar uma hipótese? O que te ajuda a fazer esse levantamento? Primeiro é o básico, né, que é ler bastante sobre a pesquisa. E o segundo é conhecer a hipótese de outros pesquisadores. Como é que você conhece a hipótese de outros pesquisadores? Novamente, fazendo a leitura de artigos, de produtos acadêmicos, de projetos semelhantes ao que você está fazendo. E constantemente exercite a reflexão sobre os possíveis resultados do seu projeto. Então, sempre se questione: qual é a resposta para minha pergunta-problema? Então, façam sempre previsões sobre os resultados que vocês acham que vão encontrar na sua pesquisa. E a outra parte da estruturação do projeto de pesquisa que eu disse que é fundamental para a gente abordar e ter isso bem definido é com relação à metodologia. E lembrando que às vezes a gente encontra o nome material e métodos, tá? É nessa parte que a gente vai fazer a descrição minuciosa e detalhada de como a gente coleta e como a gente vai analisar os dados. Muitos artigos retornam com correções relacionadas à falta de detalhamento na metodologia. Então, isso aqui é muito importante a gente observar. Eu coloquei aqui um exemplo, que seria um exemplo bem reduzido, precisaria obviamente detalhar mais, mas esse exemplo vocês podem utilizar para expandir a parte de metodologia ou material e métodos de vocês. Esse trecho aqui, fazendo alguns ajustes mínimos, já seria o suficiente para um artigo, tá? Mas para quem vai trabalhar ainda a parte de escrita da dissertação, do TCC e da tese, normalmente é exigido que a metodologia realmente seja muito explicada. Então, a cada ponto aqui, por exemplo, que tem nesse parágrafo, você ainda faria uma conceituação do que você acabou de dizer, colocaria vários referenciais teóricos e explicaria profundamente cada coisa. Então, por exemplo, aqui eu coloco que a nossa pesquisa, que foi obviamente baseada na análise de conteúdo, trata-se de um estudo exploratório descritivo com abordagem quali-quantitativa. Essa parte para o artigo, ela seria suficiente autoexplicativa, mas para quem vai estar trabalhando ainda com os produtos acadêmicos, né, de tese, dissertação e TCC, você normalmente ainda faria uma explicação maior. O que é estudo exploratório, o que é estudo descritivo, o que é uma abordagem qualitativa, o que é uma abordagem quantitativa. Em seguida, eu escrevo: as informações foram coletadas através de questionário com questões abertas, em que o aluno respondia e entregava juntamente com termos de consentimento livre e esclarecido assinado.
Aqui, em um artigo, eu ainda adicionaria algumas coisas, né? Eu colocaria o número de questões, eu colocaria o que as questões estavam relacionadas. Então, nessa parte, eu realmente, se fosse para colocar no artigo, eu faria uma ampliaçãozinha. Na parte de escrita de tese, TCC e dissertação, você provavelmente teria que explicar por que você utilizou o questionário, por que é com questões abertas, explicaria melhor a parte do TCLE. Em seguida tem a informação. Foram entregues 86 questionários e analisados 68. Então, no artigo, eu também faria uma ampliação aqui, né? Eu colocaria a parte demográfica, talvez, se fosse importante. Mesmo que não fosse importante, a parte demográfica eu coloco, né? Quantos homens, mulheres ou outra designação ou nenhuma designação responderam, qual foi a faixa etária dessas pessoas que responderam, de onde elas são. Então aqui eu realmente faço uma ampliação no artigo, né? Eu também teria que explicar por que eu recebi 86 questionários, mas só analisei 68. Então aqui a gente claramente tem um processo de exclusão de alguns questionários, ou porque nenhum foi preenchido, ou foi preenchido, mas você não conseguiu analisar nada, porque você não entendeu o que estava escrito, ou outra situação. E vem a parte que eu sempre falo que é fundamental e tem que ter cuidado, que é a parte da análise de conteúdo, quando você escreve sobre ela. Aqui eu escrevo: seguiram-se os passos de análise de conteúdo de Bardhan pela análise temática. Muitos trabalhos de análise de conteúdo, quando eles colocam na metodologia que eles utilizaram essa análise, esquecem dessa segunda parte. Lembra sempre que a análise de conteúdo de Bardhan é uma reunião de técnicas. Tem várias técnicas que você pode utilizar dependendo do objetivo da sua pesquisa. Então, se você escrever que você usou análise de conteúdo de Bardhan, eu não sei qual foi a técnica que você utilizou. Então, você precisa escrever qual foi a técnica. Aqui está escrito que foi pela análise temática. Em um artigo eu não precisaria explicar, né, esse final, ele já está bem descritivo. Em tese, TCC, dissertação, provavelmente você teria que fazer uma ampliação maior com essa parte e explicar por que você escolheu a análise de conteúdo de Bardhan, o que é análise de conteúdo de Bardhan e por que seu trabalho vai utilizar análise, no caso aqui, temática ou outra, né? Se for outra análise, a gente ainda vai chegar lá, né? A nossa próxima aula já entra nos tipos de técnicas. Então, você teria que fazer uma explicação por que foi essa técnica que você utilizou. A minha recomendação, então, é utilizar esse pequeno trecho para você fazer as modificações importantes que devem ser realizadas no seu produto, no que você vai estar escrevendo de metodologia, material e métodos, e vocês façam então a ampliação detalhada e minuciosa. E observem sempre que tem que estar escrito que você utilizou a análise de conteúdo de Bardhan e qual foi a técnica. E para finalizar essa aula, eu trouxe aqui alguns dados interessantes com relação à utilização na metodologia da análise de conteúdo. Então aqui eu peguei 2 artigos diferentes para mostrar para vocês o quanto que a análise de conteúdo ela é de grande utilidade nas metodologias de diferentes áreas. Então esse primeiro artigo aqui, ele é intitulado Caracterização das pesquisas publicadas na Revista Mineira de Enfermagem, de 97 a 2005. Esse artigo foi produzido pelo Marcelo Clu, Diego Schiuric e Maria Mota. Esse trabalho objetivou fazer uma caracterização de todos os artigos que foram produzidos nessa revista dentro desse período. Então eles foram procurar saber qual foi a temática mais recorrente e com os dados que eles tinham, eles também
encontraram quais foram os métodos mais utilizados. Então, eles olharam 131 artigos. O próprio trabalho, como vocês conseguem observar ali sublinhado em azul, utiliza a técnica de análise de conteúdo para fazer a análise dos dados. E logo abaixo a gente tem ali o elenco dos métodos mais utilizados em todos esses artigos que eles investigaram. E a gente tem ali, em primeiro lugar, a análise de conteúdo de Bardan com 23%. E no final, sublinhado em vermelho, a gente tem uma parte da conclusão desse artigo que fala que a análise de conteúdo de Bardan, como uma pesquisa qualitativa e a análise estatística nas pesquisas quantitativas, despontaram como mais importantes mecanismos para tratamento dos dados. Ou seja, nesse artigo, de 131 artigos da área médica, que envolve a área da enfermagem, 23% utilizaram a análise de conteúdo. Nesse próximo artigo, intitulado Os usos da análise de conteúdo na produção científica da educação física brasileira, que foi produzido por Oromar Nascimento e colaboradores, temos esse gráfico, que faz parte dos resultados, onde tem a quantidade de artigos publicados em um determinado periódico. O gráfico ele mostra então em azul a quantidade de artigos publicados de 2007 a 2017 e ao lado de cada ano a gente tem uma barra amarela que mostra o número de artigos que utilizaram a análise de conteúdo. E transversalmente a gente tem a linha verde mostrando a porcentagem interna, do que representou o método de análise de conteúdo dentro do universo total daqueles artigos publicados. Então a gente vê ali em 2007 que 323 artigos foram publicados e que apenas 5 utilizaram análise de conteúdo. Isso dá uma média de 1,5 de representatividade de artigos que utilizaram análise de conteúdo. Já na última barra, em 2017, a gente teve 657 artigos publicados e 33 desses artigos utilizaram análise de conteúdo. E agora a gente tem uma representatividade muito maior, então 5%. A gente consegue ver então a evolução do uso da análise de conteúdo de 2007 para 2017, o quanto que aumentou a quantidade de artigos que utilizaram o método da análise de conteúdo. E esses autores, eles também fizeram uma coisa muito interessante. Como eu disse antes, e eu disse inclusive no vídeo que eu postei com relação às 10 perguntas mais frequentes com relação à análise de conteúdo, que não existe só Bardan que aborda e que trata de análise de conteúdo. Então, uma das perguntas mais feitas com relação à análise de conteúdo é se só existe Bardan para você se basear, e a resposta é não. Então, esses autores, eles não só levantaram os artigos que trabalharam análise de conteúdo, mas eles também fizeram a separação, eles fizeram uma tabela com relação a quem aquele trabalho que utilizou análise de conteúdo utilizava como base. E o que esse artigo mostra é o que eu disse na nossa primeira aula, que Lawrence Bardan é a referência número 1 na análise de conteúdo, por isso que ela é a mais frequente. Então, os autores aqui observaram que de todos os trabalhos que utilizaram o método de análise de conteúdo, 165 artigos utilizaram como referência a Bardan. Isso dá cerca de 67,1% de representatividade. E aí a gente tem outros autores que também são muito utilizados. A gente tem a Maria Minayo, o Robert Richardson, a Maria Puglisi e o Augusto Nibaldo.
mas a gente consegue observar o quanto que a porcentagem realmente muito maior, né? Se a gente reunir a porcentagem dos outros autores aqui que utilizam análise de conteúdo, né, não chega perto da porcentagem que aqui apresentou a Bardhan. Então isso só reforça a importância dessa autora e é por isso que esse curso foi criado na proposta então de ajudar principalmente os acadêmicos que estão começando com análise de conteúdo e encontram na Bardhan a referência. Então o objetivo é ajudar que esses alunos tenham mais um material de apoio. Então eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula vai ficando por aqui. A nossa aula 10, ela já entra então nas técnicas. Então a gente já começa a abordar os tipos de técnicas de análise de conteúdo. Então, bons estudos e até a próxima.